Nesta aula, eu vou resolver a atividade do módulo Fundamentos. Na atividade deste módulo, com base nos conceitos de middleware, você deve criar um middleware simples para saudações. O middleware ele deve responder com olá a cada pessoa cujo nome estará na cadeia de consulta da URL. Os requisitos adicionais são: o endpoint deverá terminar com /saudações. Apenas o método get deverá ser suportado. Então, o único parâmetro válido na sequência de consulta deve ser nomes. Tá? Então, com base nisso, eu dou algumas dicas. Bom, eu sugiro você criar um projeto usando o template Web API. Tá? Para criar a classe do middleware, você pode usar a opção Add New Item e o template Middleware Class do Visual Studio 2017. E a URL que você deve usar é HTTP, localhost, a porta que ele levantar. E aqui o endpoint, saudações e o parâmetro nomes igual e a relação de nomes para a qual você quer dar saudações. Tá? Olha aqui os resultados esperados. Aqui eu estou passando o endpoint, saudações, interroga, né? Nomes, que é o parâmetro igual e uma relação de nomes. Ele vai dizer olá para cada um dos nomes. Tá? Então aqui eu tenho uma consulta GET correta usando o endpoint saudações e o parâmetro nomes com os valores, separados por vírgulas. Quando falta parâmetros, ele dá uma mensagem: a consulta está vazia ou inválida. Se a URL for inválida, ele vai dar caminho de requisição inválida. E se eu tentar usar um método POST ou qualquer outro método que não seja o GET, ele vai dar método não suportado. Tá? Então vamos resolver esse problema. Para criar um middleware, você tem que se basear na estrutura básica do middleware, tá? Que é o seguinte: public class, o nome do middleware, o request delegate, e aqui no construtor, né, você vai receber o próximo delegate. Certo? Então, para criar um middleware, você precisa do construtor para receber o próximo delegate e do método, o construtor, e o método invoke para receber o contexto HTTP. E aqui você vai colocar a sua lógica. Tá? Então vamos abrir o Visual Studio 2017. Então eu vou criar um novo projeto, ASP.NET Core. Vou colocar ele numa pasta aqui, atividades, e vou colocar aqui, meu middleware. Vou selecionar o template Web API, vou dar um OK. Ele vai criar um projeto mais simples do que se eu utilizasse o padrão MVC. Então, como eu não vou usar views, controladores, né? Vou deixar com eles aqui. Muito bem, então tá aqui. Eu vou, para organizar meu código, eu vou dar vou dar um new folder. E eu vou informar aqui, middlewares. Aqui eu vou colocar meus middlewares. Middleware nada mais é do que uma classe que segue, né, aquele padrão que eu mostrei aqui. Tá? Então vamos lá. Então aqui dentro eu vou selecionar Project, eu vou dar Add Class, Add Class não, Project Add New Item. E aqui, para mim ficar mais fácil, eu vou dar ele vai me dar aqui, Middleware Class. Aqui eu vou chamar de saudações. Ele vai criar uma classe, ele cria já com um template. Deixa eu recolher aqui. Tá vendo? Isso aqui ele está falando que você pode precisar instalar esse Microsoft ASP.NET Core HTTP Abstraction. Isso aqui eu não vou precisar aqui. Tá? Então aqui, essa parte aqui ele está recebendo uma instância do request delegate e está passando para o próximo middleware. Então, aqui eu vou colocar a minha lógica. Aqui, no task, né? Então aqui eu vou chamar de context. Aqui eu vou remover esse código. Esse código aqui também eu não vou precisar, aqui eu vou chamar ele direto lá do método startup. Então aqui eu vou copiar e colar, porque vai me ganhar tempo. É um código um pouco grande, tá? Deixa eu ver se até aqui vai. Acho que até aqui. Então vamos lá. Aqui vai estar a lógica. Aqui pode variar muito também, tá? Então aqui,
Vamos ver se eu não tô... Esse aqui é daqui. Não, aqui eu deixei de copiar a coisa aqui. Deixa eu voltar aqui que eu copiei errado, tá? Copiei do invoke aqui. Eu tenho que pegar aqui, peraí. Vou pegar tudo isso aqui. Pronto. Então tá aqui, ó. Aqui eu estou definindo a lógica seguindo as orientações. Ó. Então, ó, eu vou verificar o caminho da requisição. Se ele for diferente de saudações, eu vou dar lá, eu estou usando aqui, estou escrevendo aqui no response, ó, caminho da requisição inválido. Então não tem que ser, o endpoint tem que ter saudações, tá? Se o método da requisição for diferente de get, eu vou dar a mensagem método não suportado, tá? E aqui, se no contexto do query string da requisição não tiver a palavra nomes, tá? Eu vou dar a consulta está vazia ou inválida. Tá? Aqui eu preciso do string builder, porque eu vou poder encadear. Então eu inicio com o estado codes 400. Se ele passar todos esses erros, vai ser um status code 200. Tá? E aí eu vou pegar da URL de consulta a palavra nome e vou colocar todos os nomes numa string builder. Aqui é um array de nomes. E aí eu vou percorrer esse array, né, e vou dizer olá para cada nome. E vou dar a new line para ele para a próxima linha. Tá? Então, esse aqui é meu middleware, tá vendo? Seguindo o template lá do middleware class. Então, toda a lógica foi construída aqui segundo os requisitos que eu tinha lá, né? Somente o método get, tem que ter saudações, tem que ter os nomes, né? E aí eu vou pegar cada um dos nomes e vou exibir olá. Muito bem, o middleware já está pronto. Como que eu uso isso? Tá? Para você usar, você tem que ir na classe startup no método configure. É aqui que os middlewares são usados. Vou usar ele aqui, ó, app.use middleware. Aqui, ó. E eu vou colocar saudações, que é o meu middleware, o nome do meu middleware. Então eu vou ter que resolver ele. Olha lá, ó. Middleware, está lá na pasta middleware. Então tá aqui, ó. O meu middleware, ele vai, quando eu executar essa aplicação, ele vai, embora seja uma web API, ele vai estar atendendo a web API, mas vai estar atendendo o meu middleware, a web API aqui, ó, ele vai estar atendendo normal e o meu middleware também. Ele vai estar atendendo porque aqui no startup eu mandei ele usar meu middleware. Então agora eu vou executar e eu vou abrir o Postman aqui, ó. Que como só estou usando o get, mas para mim poder testar o post, eu vou usar o middleware aqui. Ó. Aqui ele já levantou a URL, ó, e já atendeu lá na web API. Então, ó, se eu dar um get na URL, ó lá, o meu middleware falou, olha, caminho de consulta inválida. Agora, se eu dar saudações, nomes igual, vamos pôr aqui, Macorati. Olá, Macorati, tá vendo? Ele está respondendo. Se eu repetir aqui com uma relação de nomes, por exemplo, Pedro, Paulo, Marta, Maria, ele vai dar, né? Ele vai pegar cada um desses nomes na lógica lá da implementação do meu middleware, né? Ó. Vai dar, ele está dando um split aqui, está criando um array de nomes aqui. E aí ele vai percorrer cada nome desse array e vai exibir olá e o nome. Certo? Então deixa eu abrir o Postman. Eu não sei se eu abri, se eu não abri. Acho que eu abri. Está aqui, ó, o Postman. Então vamos lá.
vou pegar esse aqui, ó, essa URL aqui, e vou dar um get aqui, ó, get Pedro, Paulo, tá bom. E vou enviar. Olha lá, olá Macorati, olá Pedro, olá Paulo. Tá? Se eu tentar dar um post, método não suportado, tá? Exatamente como eu implementei aqui no meu código, ó. Método não suportado, se for diferente de get. Tá? Continuando com Postman, se eu der aqui somente saudações, nomes, com get, né? A consulta está vazia, eu não forneci nome. Se eu não passar nomes, a consulta está vazia ou inválida. Tá? E se eu tentar acessar direto, dando um caminho de requisição inválido, então eu vou passar saudações, nomes, igual. Vamos colocar aqui João. Olá, João. Então, é assim que nós implementamos e usamos um middleware. Né? Lembrando que no método configure, é aqui que se inicia o pipeline de requisições, é aqui que os middlewares funcionam, né? Executando as suas tarefas. Então, até a próxima atividade.